A atenção dos investidores mais uma vez se volta para a Petrobras. Afinal de contas, são notícias a todos os momentos que podem interferir e impactar no futuro da estatal petrolífera. Tanto no quesito da volta da reoneração dos impostos, na redistribuição dos dividendos, no resultado que a empresa vai divulgar, enfim, são várias notícias que podem impactar bastante a vida do acionista da companhia. Por isso que nesse vídeo nós vamos entender o que está em jogo e quais são os impactos para o futuro da empresa, inclusive na distribuição de dividendos que foi tão forte em 2022. Será então o que podemos esperar para 2023? Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like aqui nesse vídeo, mas que você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Após uma medida feita em 2022 pelo governo anterior e prorrogada por mais 2 meses em 2023 pelo governo atual, agora a reoneração dos impostos vai de fato acontecer, tirando, encarecendo um pouco mais a nossa gasolina. A princípio, o impacto vai ser de 69 centavos para o litro da gasolina, enquanto que para o litro do etanol a alta deve ser de 23 centavos. Só que o que está em jogo é muito além disso. Afinal de contas, com a gasolina mais cara, a gente entende que a popularidade do presidente deve cair, assim como a inflação pode aumentar. Afinal de contas, o combustível está em toda a cadeia produtiva. Então agora o governo vem trabalhando, vem discutindo alternativas para tentar blindar, para tentar amortizar um pouco esse alto custo de gasolina e que pode inclusive envolver capital político. Nisso, tanto Lula como também ministros, como o caso do Fernando Haddad, também é o caso do ministro de Minas e Energia, além do próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, tiveram uma reunião onde ficou acordado que a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina em 13 centavos por litro, enquanto que o diesel vai reduzir 8 centavos. Perceba que aqui nesse caso é a Petrobras quem está reduzindo o preço dos combustíveis. Antes era uma medida do governo federal que visava a redução dos impostos, tanto estadual como também federal. Agora é simplesmente uma queda da própria Petrobras. Ou seja, antes toda medida que era do governo federal não impactava em nada a geração de caixa da empresa. Agora, com a própria Petrobras reduzindo o preço dos seus combustíveis, isso já vai ter impacto na sua geração de caixa e também no seu faturamento. E, além do mais, percebo que essa redução da Petrobras para distribuidores ainda vai acontecer em uma proporção menor do que a própria volta dos impostos tanto dos estados como também do governo. Ou seja, ainda vai ter um aumento substancial no preço da gasolina. Então, o que agora o governo quer fazer é encontrar mais outras alternativas para tentar reduzir ainda mais esse impacto. Além do mais, nesse primeiro momento, o mercado não ficou tão preocupado assim. Afinal de contas, essa redução que a Petrobras vai repassar para os distribuidores muito se refere ao antes prêmio que a empresa tinha na venda dos seus combustíveis em relação ao preço internacional. Ou seja, a Petrobras estava vendendo levemente acima do que o mercado internacional já estava vendendo. Então existia um certo colchão para ser queimado. E agora vai juntar esse momento com a remuneração dos impostos e vai aproveitar para queimar esse colchão. Inclusive o próprio ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, já deu essa declaração falando que de fato a Petrobras tinha esse colchão e que agora eles vão querer queimar para voltar à normalidade. Isso acontecia porque, ora, a Petrobras tinha um certo desconto em relação às negociações internacionais, em certos outros momentos negociava com prêmio, enfim, a empresa tentava amortizar um pouco aquela oscilação do petróleo natural. Nesse momento, ela estava negociando levemente acima. Porém, como o mercado está sempre negociando lá no futuro, imaginando o que pode acontecer, algumas incertezas também já foram levantadas. Afinal de contas, sabendo que o Lula pode perder popularidade, que vai ser muito importante para ele, ainda mais no seu começo de mandato, pode ser que outras medidas vão ser importantes, vão ser necessárias para reduzir ainda mais o valor do combustível. Nisso, já começaram a ser ventiladas algumas notícias em que talvez a reoneração dos impostos não vai acontecer 100%. Talvez ali os impostos da gasolina vai representar 75% da alíquota antes daquela medida, enquanto que do álcool pode representar algo ao redor de 23%. Então eles estão estudando outras formas ainda para minimizar esse impacto ainda mais. Só que além de você mexer no próprio imposto, também existe a possibilidade, e aqui onde o mercado começa a ficar um pouco mais preocupado, que se refere a, mais uma vez, mexer na política de preços da companhia. Digo isso porque o ministro de Minas e Energia também divulgou agora a lista de indicados para o Conselho de Administração da empresa. Entre alguns dos nomes, nós vemos a presença de pessoas que têm certa ligação com o governo. Então isso já começa a levantar algumas suspeitas
que se de fato a empresa vai continuar mantendo essa política de preço de paridade internacional, ou então vai começar agora a mexer no preço da gasolina, do combustível de uma forma geral, de forma arbitrária, que o mercado não gostaria bastante dessa parte. E é muito importante a gente ficar atento a essa composição do conselho de administração, porque são eles que vão conseguir monitorar todas as atividades dos diretores. Então, se existir algum foco de corrupção, são os conselheiros que devem fazer essa monitoração. Além do que, são os conselheiros que puxam a votação por uma mudança no seu estatuto social. Então, parte também deles a mudança mais profunda para a companhia. E também parte dos conselheiros uma possível mudança na política de distribuição de dividendos, o que pode realmente mudar a percepção que o investidor terá sobre as ações da Petrolífera. Isso porque lá em 2022 a empresa distribuiu muitos dividendos, inclusive no dia 1º de março deve soltar a distribuição que ela vai ter para referente ao 4º trimestre de 2022. É esperado, justamente por ainda não ter mudado o conselho de administração, que a distribuição de proventos referente a esse trimestre ainda vai ser alta, afinal de contas a política de distribuição mínima de dividendos continua em vigor, até porque a empresa teve uma geração de caixa fenomenal durante o ano inteiro, tem uma dívida abaixo do seu limite ideal, o preço do petróleo ainda está muito acima do que ela costumava pensar alguns anos atrás. Enfim, a condição macro e até mesmo micro para a empresa é muito forte. A empresa nunca soltou resultados tão fortes assim em toda a sua história. Por isso, muito provavelmente, ela vai ter uma distribuição de dividendos bem bacana no 4º tri de 2022. A princípio, segundo alguns relatórios, essa distribuição de dividendos deve ficar entre R$ 1,20 por ação até R$ 1,50 por ação. Mas se por acaso a política de dividendos for muito acima ou até mesmo abaixo, vou deixar aqui nos comentários atualizado quanto que cada um dos acionistas vai receber. Então, se sair aqui dessa faixa, não precisa se preocupar, só ver aqui nos comentários que já vai estar atualizado. Fato é que os dividendos, que superaram 60%, 70% de dividend yield durante boa parte do ano passado, provavelmente não vai se repetir esse ano. Afinal de contas, o próprio presidente da Petrobras já deu indícios que vai reduzir um pouco essa distribuição de dividendos, muito para priorizar agora outros investimentos em CAPEX, que seria a compra e investimento em bens de capital, tanto para a empresa liderar uma transição energética através de usina eólica, muito ali no offshore, além das terras, fazer usina eólica também em alto mar, também voltar a investir mais em refinarias, coisas que até então a gente está fazendo privatizações, enfim. Então ela deve destinar parte dos dividendos que antes ela estava distribuindo para esses investimentos em CAPEX, em transição energética e também em refinarias. Possivelmente a Petrobras, segundo alguns dados também, poderia talvez distribuir para o ano de 2023 cerca de 15% de dividend yield. Ainda vai ser algo atraente, isso é verdade, comparando aqui com a média da Bolsa Brasileira, mas vai ser muito aquém do que essa política poderia distribuir ao máximo. Mas perceba o seguinte, distribuir 15% ao ano seria apenas uma estimativa e não há qualquer certeza que isso de fato vai acontecer. Muito vai depender do novo conselho de administração que foi indicado e se eles vão querer ou não alterar alguma política de dividendos para a empresa no próximo ano. Fato é que quem foi acionista da empresa durante o ano de 2022 foi muito feliz, ganhou muito dinheiro e agora a gente torce para que a empresa pelo menos faça o mínimo que já estaria sendo muito bem feito. Chegamos aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o cenário, o que envolve tanto a reoneração dos impostos, a distribuição, a queda ali do preço da gasolina que é da Petrobras para distribuidores, a política de resultados, política de dividendos e tudo mais. Espero que você tenha gostado e que, em caso positivo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você vai me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Agradeço muito sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!